Se alguém te traiu e hoje parece que está vivendo normal, como se nada tivesse acontecido, então presta atenção. Existe um jeito silencioso e muito forte de você virar um fantasma na mente dessa pessoa. Sem implorar, sem cobrar explicação, sem ficar correndo atrás. Não é sobre se vingar. É sobre entender como a mente funciona quando percebe que perdeu alguém de verdade. Hoje eu vou te mostrar como despertar arrependimento real, daquele que vem do nada, que pega a pessoa desprevenida, que faz ela lembrar de você no meio do dia e pensar: eu estraguei tudo. E o melhor é que isso não só mexe com ela, isso te cura também. Você para de se humilhar por migalha, recupera sua autoestima, volta a se sentir no controle e começa a respirar de novo. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse conteúdo aqui pode virar a chave na sua vida. E fica até o final, porque eu vou te entregar o ponto mais importante de todos, o detalhe que faz a pessoa te esquecer, ou passar a vida inteira lembrando do que perdeu. Olha, eu vou te falar uma verdade que dói, mas é necessária. Depois de uma traição, a maioria das pessoas não perde a pessoa que traiu, perde a própria postura. E é justamente aí que começa o erro que te impede de virar inesquecível. Porque quando você descobre ou sente que foi traído, a primeira reação é querer respostas. Você quer entender o porquê. Quer juntar as peças, quer ouvir uma explicação que faça a dor diminuir. Só que, sem perceber, você começa a correr atrás de alguém que já te machucou. E quando você corre atrás, você não está só buscando uma conversa, você está entregando o poder. Você está mostrando que, mesmo depois de tudo, aquela pessoa ainda tem o controle do seu emocional. E isso, infelizmente, muda a forma como ela te enxerga. Aí acontece uma coisa perigosa. Você manda mensagem demais, insiste em conversar, pede sinceridade, pede respeito, pede o mínimo. E quanto mais você pede, mais você se coloca numa posição pequena. Não porque você vale pouco, mas porque você está agindo como se valesse. E eu sei, você não faz isso porque é fraco. Você faz porque se importou de verdade. Você faz porque entregou o sentimento real. Só que o problema é que o sentimento, quando vira desespero, não prende ninguém. Ele afasta. A pessoa que traiu percebe isso rápido. Ela percebe quando você está tentando salvar o que ela mesma destruiu. E naquele momento, ela pensa assim: se ele ainda está aqui, é porque eu não perdi de verdade. E isso é brutal, porque tira qualquer peso da culpa dela. Outro erro que muita gente comete é tentar provar valor com explicações. Você começa a se justificar, começa a lembrar tudo o que fez, tudo o que aguentou, tudo o que merecia, como se amor fosse um tribunal onde você precisa convencer alguém a ser decente. E quer saber o que é mais triste? Você vai se desgastando tanto nessa tentativa de ser visto que quando a pessoa olha para você, não enxerga força, enxerga alguém preso, e ninguém fica marcado na memória de alguém como alguém preso. A verdade é simples. Você só vira inesquecível quando você para de implorar por espaço na vida de quem escolheu te perder. Quando você entende que respeito não se pede, presença não se negocia e dignidade não se troca por migalhas. Então, o primeiro passo para virar aquele fantasma que nunca sai da mente de quem te traiu é esse. Pare de agir como se você estivesse com medo de perder, porque quem te perdeu foi ela. E quando você coloca isso no lugar certo, sem barulho e sem drama, começa a fase em que a mente dela nunca mais te esquece. Você pode até tentar se convencer de que o que doeu foi só a traição, mas no fundo não foi só isso. O que rasga por dentro é a sensação de ter sido colocado de lado, como se tudo o que você viveu com aquela pessoa pudesse ser substituído por qualquer coisa. Porque a traição não machuca apenas pela mentira. Ela machuca porque faz você se sentir pequeno.
Faz você olhar para o espelho e se perguntar: o que faltou em mim? Por que eu não fui suficiente? E é aí que mora o perigo. Quando você começa a transformar a atitude errada de alguém em culpa sua. E deixa eu te falar uma coisa com toda clareza. Quando alguém trai, isso diz muito mais sobre o caráter e o vazio dessa pessoa do que sobre o seu valor. Traição não é falta de amor no outro, é falta de lealdade, falta de responsabilidade emocional, falta de coragem de ser verdadeiro. Só que a mente, no calor da dor, não entende assim. A mente entende como rejeição. E rejeição mexe num lugar profundo da gente, porque parece que te arrancaram de um lugar onde você achava que era casa. E de repente, você vira visita. Você vira alguém descartável. Isso destrói a autoestima de qualquer um. E é por isso que às vezes você sofre mais pelo como do que pelo o quê. Você não está chorando só porque foi traído. Você está chorando porque se sente enganado, trocado, desvalorizado. Como se você tivesse sido um erro na vida de alguém que você colocou como prioridade. Então, o primeiro conselho que eu te dou aqui é: para de tentar competir com a pessoa que veio depois. Não faz isso com você. Quem trai não escolhe alguém melhor. Escolhe alguém mais fácil, mais conveniente, alguém que não exige caráter. E se você ficar se comparando, você vai se prender num jogo que não tem final. Outro conselho que muda tudo: não tente ser compreendido por quem te feriu. Tem gente que não quer entender sua dor, porque entender sua dor faria ela ter que encarar a própria culpa. E quando a pessoa não aguenta a culpa, ela tenta transformar você no problema. Ela tenta dizer que você é intenso, dramático, difícil, só para fugir do peso do que fez. E se tem uma coisa que você precisa fazer agora, é recuperar o seu centro, voltar para você, voltar para o que te sustenta, porque a pior parte do descarte não é perder alguém, é se perder junto, é deixar sua paz, sua rotina, sua autoestima, tudo dependente de alguém que não te respeitou. Você não tem controle sobre a consciência de quem te traiu, mas você tem controle sobre o quanto isso vai te destruir. E eu sei que não é fácil, mas começa pequeno. Para de procurar respostas em quem te deu ferida. As respostas que você precisa não estão na boca dela, estão na decisão que você vai tomar daqui para frente. E essa decisão é simples, mas poderosa. Eu não vou me reduzir para caber onde me desrespeitaram, porque quando você para de se tratar como opção, o mundo inteiro começa a sentir isso. E é exatamente aí que a história vira. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa que pouca gente entende, mas que muda completamente o jogo. A mente humana odeia vazio. Ela não lida bem com a ausência. E quando alguém perde acesso a você, de verdade, a cabeça dessa pessoa começa a trabalhar sozinha, criando perguntas, lembranças e arrependimentos. Pensa comigo. Quando você some de forma repentina, mas principalmente quando você some com postura, a mente do outro não tem mais atualizações sobre você. Não tem mais mensagem, não tem mais explicação, não tem mais reação. E sabe o que acontece? O cérebro tenta preencher esse espaço, e ele quase sempre preenche com aquilo que tem mais carga emocional. É por isso que, muitas vezes, a pessoa não sente sua falta quando você está ali disponível. Ela sente quando você para de estar. Porque enquanto você está acessível, ela se acostuma com sua presença como se fosse garantida. Mas quando você vira ausência, você vira dúvida. E dúvida prende, dúvida persegue. E eu não estou falando de fazer joguinho, tá? Eu estou falando de parar de alimentar o conforto de alguém que te feriu. Tem uma diferença enorme entre sumir para manipular e sumir porque você decidiu se respeitar. E a energia que isso passa é outra. A mente da pessoa percebe.
O vácuo emocional nasce quando você tira a fonte. Você para de explicar, para de justificar, para de reagir. Porque reação é alimento. Mesmo uma briga alimenta. Mesmo um textão alimenta. Mesmo você dizendo eu estou destruído, alimenta. E quem trai, muitas vezes, se acostuma a ver você tentando-se, porque isso dá a sensação de controle. Então o primeiro conselho prático aqui é: pare de dar acesso ao seu emocional. Não é sobre virar uma pedra, é sobre proteger seu coração de ser usado como brinquedo. Se você continuar mostrando ferida aberta, a pessoa não sente o peso do que fez. Ela sente que ainda tem espaço para brincar com a sua dor. Outro ponto: cuidado com o sumiço pela metade. Aquele em que você diz que vai se afastar, mas continua vendo tudo. Continua olhando story, curtindo coisas, aparecendo indiretamente. Isso não cria vácuo, isso cria presença escondida. E presença escondida ainda é presença. O cérebro do outro sente que você está ali de algum jeito. O vácuo de verdade acontece quando a pessoa percebe: eu não sei mais nada. E nesse momento, ela começa a revisitar o passado, começa a lembrar do que você fazia, do que você representava, de como você era presente. E aí surge aquela frase interna que ninguém fala em voz alta: eu achava que era fácil encontrar alguém assim, mas não é. E sabe o que é mais importante? O vácuo não serve só para mexer com a mente dela, ele serve para curar você. Porque enquanto você está tentando manter contato, você está mantendo o vício. Você fica preso na esperança, preso na expectativa, preso na dor. Quando você cria o vácuo, você corta o cordão. Então faz isso do jeito certo. Some sem anunciar, sem ameaçar, sem postar indireta, sem tentar provar nada. Só recolhe sua energia e deixa o silêncio fazer o que as palavras nunca fizeram. Porque quando a pessoa fica sem acesso a você, a mente dela vai ter que lidar com uma coisa que ela evitou até agora: a consequência. E é aqui que tudo começa a virar. Porque no próximo tópico eu vou te mostrar a diferença entre sumir por orgulho e sumir com estratégia, do jeito que faz o arrependimento nascer de forma inevitável. Agora a gente precisa ajustar uma coisa, porque muita gente confunde isso. Sumir por orgulho é quando você desaparece tentando provar alguma coisa. E sumir com propósito é quando você desaparece para se proteger e se reconstruir. Por fora pode parecer igual, mas por dentro é completamente diferente. Sumir por orgulho é aquele sumiço cheio de raiva. A pessoa some, mas fica olhando tudo escondido. Some, mas quer que o outro perceba na mesma hora. Some, mas fica esperando mensagem, esperando pedido de desculpa, esperando migalha. E quando não vem, desaba. Isso não é liberdade, isso é dependência disfarçada. Já o sumiço com propósito é outra energia. É quando você entende: eu não vou mais viver em função de alguém que me feriu. Você sai de cena não para punir ninguém, mas para recuperar o que você perdeu de mais valioso: você mesmo, sua clareza, sua paz, sua dignidade. E aqui vai um conselho que vale ouro. Se você vai se afastar, faça isso com firmeza e silêncio. Não explique demais, não anuncie, não faça discurso, porque quando você avisa eu vou sumir, você abre espaço para a pessoa te puxar de volta com uma frase qualquer. Às vezes, nem é amor, é só controle. Sumiço com propósito é quando você não dá brecha para o emocional te trair. Você decide antes. Você entende que no começo vai doer, vai dar saudade, vai dar vontade de mandar mensagem, mas você não obedece essa vontade. Porque nem tudo que você sente merece uma reação. E eu sei que isso parece difícil, principalmente se você amou de verdade. Só que deixa eu te lembrar uma coisa com carinho: amor sem respeito vira prisão. E você não nasceu para ficar preso em alguém que teve coragem de te machucar e seguir como se fosse normal. Outra diferença enorme:
Quem some por orgulho quer ser notado. Quem some com propósito aceita ser esquecido. Porque ele não está sumindo para chamar atenção, ele está sumindo para se curar. E, ironicamente, é exatamente isso que faz você virar inesquecível. Porque quando a pessoa percebe que você não está fazendo cena, não está implorando, não está se humilhando, não está postando indireta, não está querendo vencer discussão, ela sente uma coisa que não estava sentindo antes: impacto. Ela sente a perda de verdade. E aqui entra um ponto muito importante. Sumir com propósito não é virar frio, é virar seletivo. É entender que acesso a você é privilégio, não direito. E quem te traiu perdeu esse privilégio. Não porque você virou alguém ruim, mas porque você finalmente decidiu se tratar como alguém valioso. Então, se você quer fazer isso do jeito certo, começa com 3 atitudes simples. Pare de procurar, pare de reagir e pare de se explicar. Não para manipular, mas para cortar a dependência. Porque enquanto você se explica, você continua pedindo validação de quem já te invalidou. E eu vou te falar a verdade. O sumiço com propósito é o começo da sua virada. É quando você sai do papel de vítima, sai da dor repetida e entra na fase em que você começa a ficar mais forte a cada dia. E isso muda a sua postura, muda seu olhar, muda sua energia. No próximo tópico, eu vou te mostrar o passo mais prático de todos: como fazer o silêncio funcionar de verdade e como parar de dar acesso a você, sem precisar bloquear, brigar ou fazer drama, porque tem um jeito certo de cortar sem virar guerra. Agora a gente entra numa parte que é simples, mas é onde a maioria falha, porque exige autocontrole. Você precisa entender que não é só sobre parar de falar com a pessoa, é sobre parar de deixar ela entrar em você. Porque tem gente que até some no WhatsApp, mas continua totalmente presente por dentro. A pessoa não manda mensagem, mas pensa o dia inteiro, não conversa, mas fica olhando redes sociais. Não procura, mas vive imaginando o que o outro está fazendo. E desse jeito, você não se afastou de verdade, você só ficou em silêncio por fora. O silêncio que grita é quando você corta o acesso completo. Quando você não dá informação, não dá resposta, não dá reação, não dá energia. E isso não é maldade, isso é limite. É a forma mais clara de dizer: eu não sou mais disponível para quem me feriu. E aqui vai o conselho que você precisa aplicar com maturidade. Não tente ensinar a pessoa a te respeitar através de discurso. Ensine através de postura. Porque palavras podem ser ignoradas, mas atitude muda o clima. A pessoa pode fingir que não se importa com o que você fala, mas ela sente quando perde o controle sobre você. Então a primeira coisa é parar com aquele hábito de responder rápido. Não é para fazer joguinho, tá? É porque você precisa descondicionar seu cérebro. Responder na hora é reflexo emocional. E você precisa aprender a respirar antes de agir. Porque quando você age no impulso, você entrega poder. A segunda coisa é parar de vigiar a vida da pessoa. Isso destrói sua recuperação. Se você fica olhando story, vendo curtida, observando com quem ela tá, você vira refém. E pior, você sempre vai encontrar algo que te machuca. Sempre, porque você está procurando motivo para sofrer. E deixa eu te falar com respeito. Isso é como cutucar uma ferida todo dia e depois perguntar por que não cicatriza. Não cicatriza porque você não deixa. Então, se quer um conselho direto e real, pare de se expor ao que te quebra. A terceira coisa é parar com qualquer tipo de indireta. Indireta é um pedido de atenção disfarçado. É como se você estivesse dizendo: por favor, percebe minha dor. E adivinha? Quem trai muitas vezes não tem maturidade para assumir culpa. Ela prefere te ver preso nisso, porque isso faz ela se sentir importante. O silêncio de verdade é limpo, ele não faz barulho, ele não anuncia nada.
Ele só retira sua presença, e isso confunde a mente de quem te traiu, porque ela esperava duas coisas: ou você implorando, ou você brigando. Mas quando você simplesmente some com dignidade, ela não sabe como lidar. E é aí que o arrependimento começa a se formar, mesmo que ela não admita, porque a pessoa começa a sentir que perdeu o acesso mais fácil, sua atenção. E atenção é uma moeda muito cara. Quem te traiu estava acostumado a ter ela de graça. Quando você corta, o choque vem. Agora, um ponto importante. Não confunda silêncio com frieza emocional. Você pode estar doendo por dentro, sim, mas por fora, você precisa agir com classe. Você não precisa se humilhar para provar que amou. Você não precisa se destruir para provar que sofreu. Isso não faz ninguém te valorizar. Então, o exercício que eu te deixo aqui é simples. Toda vez que der vontade de mandar mensagem, você faz duas coisas. Primeiro, você respira fundo e espera 10 minutos. Segundo, você escreve num papel ou nas notas do celular o que você sente, sem mandar para ninguém. Isso te devolve controle e evita a recaída. Porque no final das contas, esse silêncio não é um castigo para ela, é um resgate para você. E quando você começa a se escolher de verdade, você vira o tipo de pessoa que deixa marca, não porque fez drama, mas porque teve coragem de ir embora com dignidade. E no próximo tópico, eu vou te mostrar o gatilho mais pesado de todos. O que acontece quando essa pessoa percebe que você não só sumiu, como ficou melhor sem ela. E aí, meu amigo, aí a cabeça dela não te solta mais. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Quando você para de dar acesso, para de se explicar e finalmente começa a cuidar de você, parece que o mundo muda de lugar. Não porque a dor some de um dia para o outro, mas porque você começa a recuperar uma coisa que tinha sido tomada: a sua força. No começo ninguém acredita, nem você, porque sua mente ainda está naquele modo de perda, de como isso aconteceu comigo, de por que eu fui tratado assim. Só que aos poucos, quando você se afasta de verdade, você para de viver em reação ao que a pessoa fez e começa a viver em direção ao que você merece. E é exatamente aqui que nasce o gatilho mais cruel na mente de quem te traiu. Perceber que você não só seguiu em frente, como ficou melhor. E isso mexe num lugar profundo, porque é como se a pessoa olhasse para você e pensasse: então, eu não era essencial. E isso quebra o ego dela por dentro. Porque tem gente que trai, achando que você vai ficar ali, devastado, disponível, esperando uma migalha. A pessoa imagina que você vai implorar, se diminuir, se afundar. E quando acontece o contrário, quando você começa a ficar mais bonito, mais calmo, mais centrado, mais reservado, ela não entende. E não é só aparência, tá? É energia, é postura. É aquele tipo de melhora que não precisa ser anunciada. A pessoa percebe na forma que você fala, na maneira que você se coloca, no jeito que você já não parece carente. E isso assusta, porque de repente você vira alguém que ela não consegue mais controlar. Agora, presta atenção num conselho que vale muito. Não tente melhorar para provar nada. Melhore por você, porque quando a sua melhora depende do olhar dela, você continua preso. Só muda o formato. Você troca dor por competição. E você não precisa competir com ninguém para ser valioso. O que realmente destrói a cabeça de quem traiu é quando você melhora sem raiva. Quando você não precisa humilhar, não precisa se exibir, não precisa mostrar que está por cima. Você só vive. Você só cresce, você só se reconstrói. E isso cria uma pergunta que não dá paz para a pessoa. Como ele conseguiu ficar bem sem mim? E tem um detalhe que quase ninguém percebe. Quando você evolui, a pessoa começa a comparar. Mesmo que ela esteja com outra pessoa, ela compara. Ela lembra do cuidado que recebia, da presença, das conversas, dos planos.
e começam a perceber que aquilo não era tão fácil de encontrar. Por isso, a sua melhor estratégia não é postar frases, não é tentar mostrar indireta, não é bancar o inalcançável. A sua estratégia é construir uma vida tão sólida, tão organizada, tão cheia de paz, que a sua ausência vire uma presença constante na memória dela. E você faz isso com atitudes simples, mas consistentes. Cuidar do corpo, fortalecer sua rotina, voltar a se respeitar, se aproximar de gente boa, recuperar seus objetivos, parar de se tratar como alguém quebrado. Porque a verdade é que você não foi destruído, você foi despertado. E quanto mais você se fortalece, mais a pessoa sente que o lugar que ela tinha na sua vida não existe mais. E é aí que o arrependimento muda de fase. Não é mais só saudade, vira inquietação, vira aquela sensação de que ela perdeu algo raro e não consegue voltar no tempo. Então segura essa. A sua melhor vingança não é fazer a pessoa sofrer, é se tornar alguém tão inteiro que ela percebe tarde demais que traiu alguém que não era comum. E no próximo tópico, eu vou te mostrar exatamente o que te transforma nesse fantasma de verdade. Não no celular dela, mas na mente dela. E é aqui que a maioria entende tudo errado. Porque quando eu falo virar fantasma, muita gente pensa que é só desaparecer, não responder, bloquear, sumir do mapa. Mas isso é só a parte de fora. O fantasma de verdade não é o que some da tela. É o que fica preso na cabeça. Você vira fantasma quando a pessoa não consegue te encaixar em nenhuma narrativa. Ela não consegue dizer que você foi fraco, não consegue dizer que você foi louco, não consegue dizer que você implorou, porque você não fez nada disso. Você simplesmente se retirou com respeito próprio, e isso bagunça a mente. Porque o cérebro do outro gosta de ter controle, gosta de ter previsibilidade. Ele quer saber como você vai reagir. Se você vai correr atrás, se vai fazer cena, se vai mandar textão, se vai se humilhar, se vai atacar. Mas quando você não entrega nada disso, você vira mistério. E mistério não se esquece fácil. O que transforma alguém em fantasma é quando a pessoa percebe que não tem mais acesso ao seu emocional. E isso é forte demais, porque traição, no fundo, é uma forma de poder também. A pessoa trai e ainda quer te manter ali, por perto, como opção, como step, como validação. E quando você corta isso com maturidade, você quebra essa lógica. E deixa eu te dar um conselho bem direto. Não tente parecer frio. Não é sobre atuar, é sobre se governar. Frieza forçada é só dor disfarçada. O que prende a mente de quem te traiu é a sua calma verdadeira. É você não fazer escândalo e, mesmo assim, nunca mais ser o mesmo. Tem uma coisa que mexe muito com a cabeça de quem machucou você. Perceber que você não ficou odiando, você não ficou perseguindo, você não ficou pedindo explicação, você só seguiu. E isso cria um tipo de arrependimento que não tem como aliviar, porque não existe mais discussão para ganhar, não existe mais chance de te manipular com palavras. E aqui vai outro ponto que você precisa entender para não cair numa armadilha. Ser fantasma não é desaparecer para sempre como se a sua vida parasse. É justamente o contrário. É aparecer no mundo do jeito certo sem precisar entrar no mundo dela. Ou seja, você continua vivendo, crescendo, melhorando, mas sem entregar detalhes, sem dar entrada emocional, sem ficar se exibindo. Você não vira ausente da vida. Você vira inacessível para quem não te mereceu. E isso muda tudo. Porque quando alguém te trai, uma parte dela espera que você fique disponível, nem que seja para brigar, nem que seja para reclamar, nem que seja para chorar. Qualquer coisa serve, porque qualquer coisa prova que ela ainda tem importância. E quando você não entrega isso, você vira um ponto solto na história dela, um e se. E esse e se é o que persegue. E se eu não tivesse feito isso? E se eu tivesse valorizado? E se eu tivesse segurado? É nessa hora que a pessoa começa a lembrar de você do nada,
no trânsito, antes de dormir, em algum lugar que vocês iam juntos. A sua ausência vira presença. Então, se você quer virar fantasma de verdade, faz isso. Cuide do seu silêncio como se ele fosse ouro. Não se explique, não se exponha, não se derrame. Guarda sua energia. E quando você precisar falar, fale pouco, com firmeza e respeito, porque a elegância assusta mais do que o caos. E tem uma chave final aqui. Quem vira fantasma é quem não tenta fechar a história. Quem te traiu quer uma coisa, uma última conversa para aliviar a culpa. Quer se explicar, quer se justificar, quer te confundir de novo. Mas quando você não dá esse conforto, você deixa a pessoa com a própria consciência. E isso é o castigo mais pesado de todos. Agora, segura o próximo tópico, porque eu vou te mostrar o momento exato em que o arrependimento começa a aparecer na prática. Você vai reconhecer sinais claros e vai entender quando a mente dela começou a trabalhar contra ela mesma. E é engraçado, porque o arrependimento quase nunca começa com um pedido de desculpas bonito. Ele começa em silêncio. Ele começa devagar, como se a pessoa estivesse tentando ignorar, mas não consegue. E se você prestar atenção nos sinais, você percebe exatamente quando a mente dela virou contra ela. No início, ela finge que está tudo bem. Às vezes até parece mais leve, mais solta, como se tivesse tirado um peso. Só que isso dura pouco, porque a euforia do novo não sustenta quando a consciência começa a cobrar. A pessoa pode até tentar se distrair, mas não dá para correr de si mesmo para sempre. O arrependimento começa no momento em que ela percebe que você não vai voltar do jeito antigo, que não tem mais aquela porta aberta, aquele acesso fácil, aquela versão sua sempre disponível. Porque uma coisa é ela te trair e achar que você vai ficar ali. Outra coisa é ela te trair e perceber que perdeu você de verdade. E aí surgem as primeiras pequenas atitudes que parecem inocentes, mas não são. Ela começa a aparecer do nada. Curte alguma coisa sua, reage a um story, manda uma mensagem curta, sem profundidade, só para testar o terreno. Às vezes, nem é saudade. É só o medo de ter perdido o controle. E sabe qual é o sinal mais forte de todos? Quando ela tenta puxar assunto, como se nada tivesse acontecido. Como se vocês fossem duas pessoas normais falando de coisas leves. Porque no fundo, ela quer uma coisa: sentir que ainda tem um lugar na sua vida, mesmo depois do estrago que causou. Só que aqui você precisa ter muita maturidade, porque é fácil se iludir. Você vê aquela mensagem e o coração já dispara. Você pensa, agora vai. Você cria esperança em cima de uma frase qualquer. Mas a pergunta que você tem que se fazer é simples. Essa pessoa está se aproximando por arrependimento ou por saudade do que você oferecia? Porque tem gente que sente falta de você, mas não sente culpa pelo que fez. Sente falta do seu carinho, da sua presença, da sua atenção, mas não tem coragem de reconhecer a dor que causou. E se você voltar para esse tipo de pessoa, ela não aprende. Ela só repete. O arrependimento real começa quando ela percebe que não consegue te substituir, não no sentido físico, mas no sentido emocional. Ela começa a conviver com alguém e sentir falta da sua essência. Começa a perceber que a paz que você dava não era comum, que a lealdade que você tinha não era fácil de achar. E é aí que vem o peso, quando a pessoa entende que perdeu algo raro por uma escolha impulsiva. Ela começa a se comparar com a própria versão do passado, começa a lembrar de como era quando você estava ali. E isso cria uma inquietação por dentro, uma sensação de eu estraguei minha própria vida. Muitas vezes, ela tenta aliviar essa dor com justificativas. Ela diz para si mesma que você tinha defeitos, que você exagerou, que não era tão bom assim. Só que isso não cola por muito tempo, porque quando alguém é realmente especial, a mente volta para aquilo, mesmo tentando fugir.
Então, quando você notar esses sinais, a aproximação inesperada, a curiosidade crescente, as tentativas de contato, o incômodo disfarçado, não se apresse. Respira, observa, porque o seu papel agora não é correr, é enxergar com clareza. E no próximo tópico, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer quando essa pessoa voltar. Porque é aqui que muita gente destrói todo o progresso em 5 minutos. Uma mensagem mal respondida, uma recaída emocional e pronto. O fantasma vira disponível de novo. E você não vai deixar isso acontecer. Quando essa pessoa voltar, você vai sentir uma mistura estranha por dentro, um alívio, uma ansiedade, uma vontade de acreditar que finalmente agora vai. E eu entendo, porque uma parte sua ainda quer que tudo faça sentido. Só que é exatamente nesse momento que você precisa ter mais cabeça do que coração. A primeira coisa que você não pode fazer é responder com pressa, como se estivesse esperando isso há semanas. Porque a velocidade da sua resposta já entrega o quanto você ainda está disponível. E disponibilidade demais, depois de uma traição, vira convite para repetirem com você. Outra armadilha é entrar no modo "finalmente vou dizer tudo". Você começa a despejar dor, fazer cobrança, trazer o passado inteiro de volta, como se aquela conversa fosse curar tudo. Só que isso não cura, só reabre. E ainda dá para a pessoa o conforto de que você continua emocionalmente preso. Você também não pode agir como se nada aconteceu. Fingir que está tudo bem, por medo de perder de novo, é um jeito silencioso de se abandonar. Porque no fundo você sabe, se você engolir tudo para manter a pessoa perto, mais cedo ou mais tarde a dor volta, e volta maior. Outra coisa que muita gente faz e se arrepende depois, aceitar migalhas. A pessoa manda um "oi sumido", um "pensei em você", um "saudades", e você já se entrega inteiro, como se isso fosse amor. Mas frase bonita não é reparação. Palavras são fáceis, caráter é raro. E presta atenção nessa aqui. Não caia na conversa de "eu não sabia o que eu estava fazendo". Quem trai sempre tem alguma justificativa pronta. Só que o que você precisa observar não é o que ela fala, é o que ela assume. Arrependimento real vem com responsabilidade, não com desculpa. Você não pode, em hipótese nenhuma, negociar o seu valor. Tipo aceitar ficar vendo no que dá, aceitar ser segredo, aceitar ser opção. Isso é traição 2 vezes. A primeira foi dela com você e a segunda vira você com você mesmo. Um conselho que ajuda muito. Quando ela voltar, responda com calma e poucas palavras, sem grosseria, sem deboche, sem emoção demais, porque maturidade assusta mais do que qualquer ataque, e a sua tranquilidade mostra que agora você tem domínio sobre si. E se ela puxar assunto, tente perceber o objetivo. Ela quer reconciliação de verdade ou só quer aliviar a culpa? Quer te reconstruir ou só quer te ter por perto de novo? Porque tem gente que volta apenas para ver se ainda tem espaço e some de novo quando confirma. O que você deve fazer é simples: colocar limites claros e manter sua postura. Se tiver conversa, que seja séria. Se tiver volta, que seja com atitude. Se não tiver reparação, não tem recomeço. Você não precisa brigar por isso. Você só precisa se respeitar. E sabe o melhor? Quando você age assim, você não está fazendo doce. Você está sendo inteligente. Você está mostrando que agora existe consequência. E quando alguém entende que perdeu acesso ao que era precioso, é aí que o arrependimento vira permanente. Agora, eu quero que você entenda uma coisa que muda completamente sua vida daqui para frente. O seu objetivo não é fazer essa pessoa voltar. O seu objetivo é se tornar alguém tão inteiro, tão sólido, tão raro, que ninguém mais consegue te tratar como se você fosse comum. Porque quando você vira impossível de substituir, você não depende mais da validação de ninguém.
Você não precisa que alguém se arrependa para você se sentir em paz. Você não precisa que alguém te escolha para você se sentir valioso. Você simplesmente sabe o seu lugar. E isso não acontece de um dia para o outro. Isso nasce quando você para de se definir pela dor, quando você entende que a traição foi um capítulo da sua história, mas não é a sua identidade. Você não é o traído. Você é alguém que aprendeu, cresceu e decidiu mudar o próprio padrão. É aqui que entra um conselho real, de verdade. Volte a ser sua prioridade sem culpa. Cuide do seu corpo, da sua mente, da sua rotina, do seu dinheiro, do seu futuro. Não como forma de provar algo para alguém, mas porque você merece viver uma vida que te dá orgulho. E, principalmente, pare de romantizar migalhas emocionais. Tem gente que te dá atenção hoje e te fere amanhã. Tem gente que te elogia e te desrespeita na mesma semana. Isso não é amor, isso é confusão. E você não nasceu para viver em guerra interna. Quando você aprende a se respeitar, você muda o que aceita. E quando você muda o que aceita, você muda o que acontece na sua vida. A traição te ensinou um limite que você não tinha, a linha entre amor e humilhação. E essa linha nunca mais pode ser ultrapassada. Outra coisa que te torna impossível de substituir é o seu silêncio bem usado, não o silêncio de orgulho, mas o silêncio de quem não precisa provar nada. Quem tem autoestima não grita, não disputa, não implora. Só se retira do que faz mal e segue firme. E deixa eu te falar um detalhe que quase ninguém percebe. Pessoas que traem raramente esquecem quem era maduro. Elas esquecem quem era previsível, quem aceitava tudo, quem sempre estava disponível. Mas quem vai embora com postura vira lembrança permanente. Então, se você quer fechar esse ciclo do jeito certo, pare de olhar para trás com esperança e comece a olhar para frente com compromisso. Compromisso com você, com sua recuperação, com sua vida. Porque a sua virada não começa quando alguém te pede perdão. Ela começa quando você decide não aceitar menos do que merece. E quando você vive assim, algo muito interessante acontece. A pessoa que te traiu pode até voltar, mas você já não é mais o mesmo. Você já não tem mais aquela ansiedade de não me abandona. Você tem calma, e calma é o que define quem manda no próprio coração. Só que ainda tem uma parte final dessa história que eu preciso te mostrar, porque existe um jeito certo de fechar isso emocionalmente, sem recaídas e sem deixar brecha para o passado te puxar de novo. Mas isso eu vou deixar para o próximo momento. E agora eu quero que você guarde isso com força no coração. Você não chegou até aqui à toa. Você passou por uma dor que bagunçou sua mente, seu sono, sua confiança. Mas mesmo assim, você ficou de pé. E só quem já foi quebrado por dentro sabe o quanto é difícil continuar. Só que a partir de hoje, você não vai mais agir como alguém que foi descartado. Você vai agir como alguém que foi despertado. Porque a verdade é que quem te traiu pode até ter te ferido, mas não tem o direito de te definir. O que define você é o que você faz depois da queda. É a postura que você escolhe quando ninguém está vendo. É a coragem de se levantar e dizer: nunca mais eu vou me diminuir para caber onde não me respeitaram. E quando você vira essa chave, você não só se torna inesquecível, você se torna inabalável. E se esse vídeo falou com você de verdade, eu quero que você comente aqui embaixo uma frase simples, mas poderosa. Eu não volto a ser o mesmo. Escreve isso nos comentários como um compromisso com você mesmo. Eu vou estar lendo e eu quero ver quantas pessoas estão decididas a dar a volta por cima, a recuperar a própria força e nunca mais aceitar migalhas emocionais. Agora, se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você não vai encontrar palavras bonitas, você vai encontrar direção. Obrigado de verdade por ter ficado até o final. E faz o seguinte,
Assiste agora o vídeo que está aparecendo no card, porque ele vai complementar tudo isso que você aprendeu hoje. E também acessa o conteúdo que eu deixei nos comentários fixados, porque aquilo ali pode ser exatamente o que faltava para você virar essa página de vez. Você não nasceu para ser opção. Você nasceu para ser lembrança, respeito e vitória.